Então, vamos para o quarto e último passo da construção da boa convivência. A convivência é uma arte, então, para que a gente possa desenvolver essa arte, nós devemos nos aprofundar de todas as habilidades possíveis. E aqui, nesse quarto passo, o que eu trouxe para vocês, para fechar com tudo que a gente está vendo até agora, é a construção de uma comunicação proativa, ou, em outras palavras, também uma comunicação não violenta. Tudo aquilo que nós vimos anteriormente é muito importante para que esse passo seja concretizado. O primeiro passo, que é a percepção de si mesmo, aquele movimento de mapeamento, depois o movimento de se acolher, né, de autoconviver, de não deixar para lá simplesmente porque já diagnosticou aquilo que precisa ser melhorado, mas sim colocar em prática essas melhoras, essas mudanças. O terceiro passo, que é aprender a fazer o diagnóstico de si e do outro também, para perceber o que está além daquilo que a pessoa está expressando. E agora no quarto passo, onde nós vamos entender como colocar tudo isso em prática numa comunicação mais saudável, expressando tudo isso de uma forma proativa. Porque muitas vezes a gente pode falar de uma forma calma, mas ainda assim ser duro com alguém. Como eu comentei anteriormente, nós fomos muito estimulados a uma comunicação de certa forma é competitiva, ela é violenta, reativa, porque a gente sempre busca estar certo, dificilmente a gente busca estar em paz ou escuta alguém com a intenção de ouvir, de processar e depois devolver uma resposta. A tendência é que a gente esteja escutando já para responder, para passar novamente em tom de crítica ou para sair vencedor naquilo que a pessoa está falando, sempre naquela competição de certo, de errado, de bom, mal, o que não é saudável para ninguém. Então, quando a gente pode estabelecer uma comunicação proativa, essa é uma comunicação de inteligência. Ela precisa ser analisada, ela precisa ser criada. É por isso que eu falo que isso é uma arte, porque a gente precisa manusear, manipular essa comunicação para que ela se torne real. Quando a gente está simplesmente falando e se comunicando e se expressando pelo automatismo, a gente não utiliza da comunicação proativa, porque ela se torna aquele processo de toma lá da cá, sem a reflexão, sem o entendimento. É por isso que os primeiros passos são muito importantes, porque existe reflexão do que você expressa, do que o outro expressa, e a junção de tudo isso, agora a gente vê uma forma direta de como manusear, de como lidar com todos esses elementos ou esses ingredientes, né, da fórmula que se apresenta, para que a relação, ou porque a conversa que está sendo ali estabelecida, a situação que se apresenta, ela possa ter um resultado legal para todo mundo. Então, basicamente, a comunicação proativa, ela está desenvolvida nessa ideia de empatia, que é você ouvir o que a pessoa te diz com a intenção de interpretar o que ela está dizendo, e não pura e simplesmente com a intenção de responder ou de devolver para ela aquilo que bate e ativa dentro de você. Então, quando chega uma informação, pegar essa informação com responsabilidade, processar essa informação dentro de si, interpretando o que ela ativou. E aí, com a responsabilidade disso, existe a devolutiva. E essa devolutiva, ela pode ser tanto proativa, que é saudável, quanto reativa, muitas vezes com irritabilidade, com grosseria, ou passiva, quando a pessoa recua, quando ela não se sente digna ou não se sente capaz de devolver aquela resposta. Então, a proposta que eu trago para vocês nessa reflexão é do desenvolvimento da conduta proativa, que ela não depende do que o outro fez, mas ela depende do que você vai fazer com aquilo que o outro fez. Então, nunca é o outro, como eu já disse anteriormente, mas o que eu faço a partir daquilo que o outro me oferece. Então, se uma pessoa chega, por exemplo, te cobrando um trabalho que você não fez certo, alguma coisa que faltou, e ela fala com certo tom de agressividade, de grosseria, você pode tanto se sentir ofendido e guardar aquilo, recuar e muitas vezes falar mal ou desabafar para uma outra pessoa, ou como pode também devolver da mesma forma.
criticando, falando em tom ríspido, e aí dificilmente a comunicação ela vai surtir o efeito saudável que ela poderia ter surtido. Nesse momento, quando você está disposto a uma comunicação proativa, você consegue mapear instantaneamente o que a pessoa está expressando, porque muitas vezes ela está expressando um descontentamento dela, uma tristeza, um cansaço, uma irritabilidade que não tem a ver com você, mas tem a ver com o que ela está sentindo. E ela te entrega aquele suposto presente. Esse presente muitas vezes pode ser comparado a um cacto cheio de espinhos. E a ideia é que muitas vezes a gente devolva esse cacto, né, de uma forma ríspida, querendo fazer com que a pessoa pegue ele a todo custo. Ou então a gente deixa de lado ou compartilha com alguém. A tendência, quando a gente estabelece a comunicação proativa, é entender o que aquele cacto representa, buscando analisar o que essa pessoa quer de mim, o que ela está manifestando enquanto sentimento e como eu posso fazer para que isso não se torne uma comunicação negativa para ambos os lados. E aí a pessoa pode responder com firmeza, com educação, com respeito, que primeiro é por ela e depois com o outro. Todas as vezes que a gente entra num diálogo com desrespeito, nós não estamos só desrespeitando o outro. É aquele ditado que diz que a pessoa que ergue o tom de voz perde a razão. Isso porque ela sempre se coloca de uma forma menor, indigna dentro da conversa. Então ela acaba por perder o respeito, porque ela não está oferecendo o respeito primeiro. Então por isso que quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está nesse convívio, a primeira pessoa, né, que pode perder ali na conversa é a pessoa que está agindo com reatividade. Por isso que é como se fosse um jogo de ping-pong. Se alguém te joga a bolinha, você pode segurar. Você não precisa rebater. E esse não rebater é um comportamento de maturidade. É um comportamento de responsabilidade sobre o que aquela pessoa ativou dentro de você. É como se você sentisse e processasse a ideia de que fulano me despertou um sentimento de irritação. Mas eu não sou esse sentimento de irritação. Então eu quero expressar o que eu sou, a compreensão, o entendimento. E muitas vezes a irritação vem, mas não significa que ela precise tomar conta e que a gente precise dar vazão, porque as nossas emoções podem ser dominadas. Não significa que elas não vão aparecer, elas aparecem, mas elas não precisam ser expressadas, elas não precisam se tornar reativas. Então entender isso ajuda bastante. Como? Ampliando mais a perspectiva, entendendo aquela ideia de que cada um vê as coisas de uma forma diferente. Então se uma pessoa está num dia cansado, onde a vida dela não está muito legal, a situação está difícil, ela está com vários problemas, de repente ela pega um trabalho seu, um projeto seu, algo que você precisou apresentar para ela. Ela pega todos os sentimentos que ela já tinha ali dentro dela e expressa naquele ponto, que às vezes é mínimo, que ela viu de errado, que foi talvez uma válvula de escape. Se você tenta compreender tudo que levou ela aquele sentimento, aquela reação naquele momento, você percebe que não é pessoal e acaba por se ajudar e ajudar ela, respondendo de uma forma proativa, buscando, por exemplo, perguntar aonde está o erro, o que você pode fazer para solucionar aquele erro, exercitando também algo que é fundamental nas nossas relações, que é a humildade, de reconhecer que muitas vezes a gente não simplesmente está errado, mas pode recuar dentro daquilo que está oferecendo, dentro daquilo que está fazendo, sem querer sempre estar com a razão, ou ser sempre muito bem tratado, muito bem acolhido. Então, esse movimento de renúncia e ampliação da perspectiva mudam muito a realidade de como resultar na comunicação. Isso é sempre consequência de uma maturidade, de responsabilidade diante daquilo que a pessoa está sentindo. Nós temos muita dificuldade de ouvir não. Isso também é algo que traz como característica uma reação quase que instantânea.
Quando a gente exercita essa maturidade emocional, o não ele se torna uma ferramenta de crescimento. E a partir dessa ferramenta de perceber que aquele não está te causando uma sensação reativa porque você gostaria de ser aprovado, gostaria de ser validado, gostaria de sempre estar no controle das coisas, daquilo que te agrada ou não, também pode exercer ali uma função de crescimento muito grande. Esse aspecto da reatividade, da passividade, da proatividade, a gente muitas vezes usa o mecanismo da culpa para estabelecer uma relação que é injusta, com justificativas de que o outro é culpado, ou até mesmo entrando numa auto-vitimização, se colocando como culpado dentro da relação e dentro da situação que se apresenta. A responsabilidade, quando a gente coloca isso no nível, né, de sair tanto da culpa quanto da desculpa, mas se tornando autorresponsável, você traz para si a responsabilidade daquilo que sente e também daquilo que fez, para que a outra pessoa não tenha mais combustíveis para atacar, para também entrar no movimento da culpa e da desculpa. Como, por exemplo, quando a gente se responsabiliza por alguma ação que fez de forma equivocada ou por alguma palavra que não foi dita de forma saudável, e aí a pessoa se responsabiliza, dizendo que talvez não foi a intenção dela, que naquele momento ela estava se sentindo fragilizada e fez aquilo por motivo X ou por motivo Y, mas que no fundo não era a intenção de chatear ou de prejudicar, ou até mesmo reconhecendo a intenção, pode pedir desculpa ou pode recuar dentro daquele processo. Então, basicamente, a comunicação proativa, ela envolve um movimento de renúncia, de não querer estar com a razão sempre, mas sim buscar também estar em paz dentro de uma comunicação. O movimento da proatividade no sentido da empatia, que é buscar compreender o que a outra pessoa está buscando dizer, o que tem por trás da fala ou do comportamento dela. Também o sentimento ou a ação de responsabilidade sobre as suas próprias interpretações dos fatos ou da palavra da outra pessoa, usando de estratégias como, por exemplo, a pergunta, que faz parte do diálogo proativo, que é colocando a pessoa para refletir o motivo pelo qual ela falou, ela agiu daquela forma, para que isso ajude também, tanto um quanto o outro, a lidar com aquilo que se expressou naquele momento. Essa conversa, essa pergunta proativa, ela desperta a reflexão. Então, são movimentos de despertar dentro de uma comunicação, onde ambos podem se tornar conscientes para que ela seja realmente saudável, não só para um, mas para as duas pessoas ou mais que estiverem ali se relacionando dentro daquele contexto também. Então, uma relação saudável com qualquer pessoa se estabelece nesse formato, quando você olha para dentro, interpreta como você está reagindo aos estímulos internos, se permite transformar tudo isso, conhecendo a outra pessoa, conhecendo as pessoas com que você se relaciona, para compreender o que está além daquilo que está sendo expressado e com isso formular uma comunicação proativa, onde tudo pode ser dito, qualquer coisa pode ser expressada, desde que seja com responsabilidade, com maturidade e desde que a pessoa esteja assumindo essa responsabilidade sobre as interpretações que faz, baseado no seu mapa de mundo. Isso tudo de uma forma acolhedora e amorosa e justa com todos. Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que você possa exercitar, compartilhar esses conhecimentos para que cada vez mais a gente possa se comunicar de uma forma expressiva, saudável, atingir os nossos objetivos dentro dessa comunicação e cada vez mais ampliar esse movimento de empatia e de comunicação saudável que todos nós podemos ter, que faz parte da nossa natureza. Então, eu espero seus feedbacks sobre esse conteúdo, eu espero que possa ter te ajudado de verdade. Eu deixo aqui o meu carinho a todos vocês e a gente se vê mais nos nossos próximos conteúdos.